E aí, minha galera do bem, tudo bom com vocês? Espero que estejam muitíssimo bem. Nosso planeta está rodeado de belezas naturais, lugares magníficos e exóticos. No entanto, também existem lugares que, além de charmosos e excêntricos, são muito perigosos. Por isso, hoje eu mostrarei a vocês os lugares mais perigosos do planeta. Maelstrom Saltstraumen, Noruega. A natureza nos oferece distintas manifestações aterrorizantes, como a erupção de um vulcão ou terremotos. Existe um lugar que é capaz de nos deixar paralisados e sem capacidade de reação. Se trata de um fenômeno marinho que tem protagonizado diferentes relatos literários focados em seus devastadores feitos, descritos como gigantescos redemoinhos capazes de engolir tudo que chega por perto, incluindo grandes embarcações. Seu nome provém da união de duas palavras holandesas, que traduzindo significa corrente trituradora. Este fenômeno está localizado nos fiordes norueguês, devido aos espaços estreitos entre grande quantidade de pequenas ilhas. As poderosas marés se unem, criando uma grande turbulência na superfície do mar. Quando as 400 milhões de toneladas de água atravessam os 160 km por hora, formam uma linha de 2 km de grandes turbulências, formando assim este fenômeno. Os redemoinhos alcançam os 9 metros de profundidade. Poison Garden. Já na porta de entrada deste parque, somos advertidos do que nos espera lá dentro. Já nos deparamos a uma placa com uma caveira anunciando claramente que as plantas que se encontram neste local podem acabar com sua vida. Poison Garden, em inglês Jardim dos Venenos, está localizado ao norte da Inglaterra. E sem exagero nenhum, podemos considerá-lo o jardim botânico mais perigoso do mundo. A causa deste perigo e das múltiplas advertências em todo o parque são as mais de 100 plantas venenosas que podemos encontrar por lá. Como exemplo dessas plantas podemos conhecer a beladona, a estrequinina ou a cicuta, todas mortíferas. Cada exemplar é acompanhado de um texto explicativo que nos avisa que é melhor não tocá-las e, claro, muito menos comê-las. O jardim foi criado a desejo da duquesa de Northumberland em 2001. Foi inspirado no jardim que possuía a poderosa família Medici Florença para dar fim nos seus inimigos. Rod Close. Localizado na região de Cumbria, Reino Unido, só de ver a entrada desta antiga mina de ardósia abandonada já é assustador. A forma da caverna, quando refletida na água, nos mostra a imagem de um crânio nos olhando. Mas, no entanto, não é por isso que este lugar é tão perigoso assim. O que causou a morte de vários mergulhadores são as geladas águas debaixo da pedreira, um túnel de 25 metros de comprimento. Mas o mencionado lago se transformou em um apreciado destino para os amantes de esportes extremos. Não apenas os mergulhadores, mas também os escaladores têm sido vítimas das condições perigosas deste lugar tão sombrio. Em qualquer caso, os 100 metros de profundidade e a liberdade do acesso faz com que qualquer pessoa possa visitá-lo, mas tem que tomar muito cuidado. Caverna Gofreberger. Os que conseguiram descer por esta caverna a descrevem como uma verdadeira viagem ao centro da Terra. Conhecida como a Caverna da Morte, está localizada no sudeste da França. Foi descoberta em 1953 pelo francês Joseph Berger. Na época, foi a primeira caverna explorada pelo homem, a mais de 1000 metros de profundidade. No entanto, seus 1.700 metros e seu lago a convertem em uma das 12 mais profundas já conhecidas. Além da sua profundidade, o que a torna realmente perigosa é a possibilidade de inundação, no caso de chuva. Alguns anos atrás, 5 pessoas perderam a vida, pois ficaram presas com a subida da água repentina do lago subterrâneo, tornando impossível a saída desta armadilha mortal. Monte Namathal. As visitas do Monte Namathal na Islândia poderiam ser perfeitamente de outro planeta. Se trata de uma das zonas com maior atividade vulcânica do país. É caracterizada pelo gás emitido e pelos seus poços de lama fervente. Mas mesmo antes de ver tudo isso, o odor de ovo podre avisa os visitantes que vão entrar em um território diferente. Este odor é causado pelo sulfureto de hidrogênio que sai por essas gretas e é responsável, junto com as altas temperaturas, por não existir mais vegetação e nem vida ao seu redor. E é fato que também podem afetar os seres humanos, caso queiram ficar por lá durante muito tempo. A Porta do Inferno.
Se o inferno tivesse uma porta, sem dúvida nenhuma seria muito semelhante a esta, a grande cratera que existe no deserto de Karakum, no Turquemenistão. Mas além da sua aparência sobrenatural, se trata de um fenômeno criado pelas mãos do homem. Tudo começou nos anos 70, quando o país ainda fazia parte da União Soviética. Durante uma perfuração em busca de petróleo, os geólogos não deram conta que estavam em cima de uma grande concentração de gás natural, que com o peso do maquinário se rompeu, tragando tudo que havia sobre ela, incluindo os trabalhadores. A cratera formada media 70 metros de comprimento e 20 de profundidade. Do seu interior saía grandes quantidades de metano, provocando a morte de animais e vegetações. A brilhante ideia dos geólogos foi colocar fogo no gás para consumir com ele. No entanto, eles não calculavam a grande quantidade que havia por lá. Hoje, 40 anos depois, o incêndio segue ativo. Parque Nacional Tsingy de Bemara. A beleza deste parque nacional só se pode comparar com a dificuldade e o perigo que ele representa para seus turistas. Situado ao oeste de Madagascar, ele foi declarado pela Unesco Patrimônio da Humanidade. É visitado por muitos turistas atraídos pelas formas de suas rochas e pelos animais únicos que habitam a região. O Parque Tsingy de Bemara, que significa Pilares Afiados de Bemara, tem lógico seus riscos. As formações calcárias são afiadíssimas como uma lâmina, e qualquer deslize pode provocar sérios danos a seus visitantes. Suas cavernas estreitas e grutas também não são fáceis de percorrer, a não ser que já esteja habituado com a região e suas rotas. Alguns ainda se arriscam em trechos verticais muito altos e, sobretudo, tem que prestar muita atenção por onde pisa. O Lago Fervente de Dominica. Detalhe, para chegar neste lugar, temos que passar pelo famoso Vale da Desolação, sem termos ideia do que vamos encontrar. Este lago se encontra ao norte do Parque Nacional de Louis Piton, uma zona vulcânica de Dominica. Se trata de uma piscina natural em forma de cratera, que devido aos gases vulcânicos e o calor da lava, está sempre fervendo. O lago mede 60 metros de comprimento por 60 de largura e tem uma profundidade de 59 metros. A temperatura da sua água é de 92 graus centígrados, a qual cria uma capa de vapor sobre sua superfície. Da mesma forma, seu odor se destaca sendo de ovo podre, causado pelos gases sulfurosos. Os visitantes devem tomar muito cuidado com as rachaduras no solo ao seu redor. Às vezes, sem um aviso prévio, baforadas de vapor que podem queimar gravemente surgem da terra. Igualmente na hora de caminhar, que se deve ser muito prudente, já que as pedras são muito escorregadias e uma possível queda na água, meu amigo, pode ser o fim. O Triângulo de Afar. Conhecido como Triângulo de Afar, também chamado de Depressão de Donakil, se encontra na região do Corno da África. Se trata de um lugar fascinante, geologicamente falando, já que lá as placas tectônicas árabe e africana estão separando. Isso faz com que a atividade vulcânica seja muito intensa, com 2 vulcões na área, onde são muito frequentes os terremotos. Tem provocado várias mortes nos últimos anos. O lugar é uma beleza muito peculiar, com geysers, fumarolas no solo, que vão desde amarelo intenso devido ao enxofre até o vermelho provocado por óxidos. Também apresenta tons de verde por algumas algas que são capazes de sobreviver por lá. Por último, para completar essa coleção de cores, vem o branco, provocado pelo sal na área. O preço por este cenário espetacular é muito alto. Além dos mencionados terremotos e os gases tóxicos que saem das rachaduras da Terra, a temperatura média é a maior do planeta. Durante a estação das chuvas, normalmente alcança os 35 graus, e durante o resto do ano pode chegar aos surpreendentes 60 graus centígrados. Ilha da Grande Queimada. O pior pesadelo possível para as pessoas que têm medo de cobra, assim podemos descrever a Queimada Grande, uma ilha brasileira situada a 150 quilômetros da costa de São Paulo. E por lá vivem aproximadamente 4.000 espécies de cobras venenosas, mais ou menos 5 por metro quadrado. A presença dessas serpentes obrigou o governo a proibir as visitas, exceto por motivo científico. Os anfíbios são de espécie botox, nativas da ilha, e se calcula que são 3 vezes mais letais do que as suas parentes do continente. Apesar que já tem vários anos que ninguém pisa lá. A ilha conta com sua própria lenda, que diz que o responsável pelo farol na ilha e seus familiares perderam a vida com os ataques em massa das serpentes. O pai, a mãe e os 3 filhos.
Se é verdade ou não, hoje em dia o farol é totalmente automático. Eu poderia aqui alongar o vídeo e falar de vários lugares perigosos no Brasil, como o Rio de Janeiro, por exemplo, mas ficaria muito tempo mesmo. Se gostou desse vídeo, eu te peço que me deixe seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva e faça parte da nossa família. Até a próxima, minha galera do bem. Um forte abraço. Tchau, tchau.